Boa noite, meus irmãos. Boa noite àqueles que nos assistem pela internet. Nós vamos orar agora nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento de adoração. Graças te damos, Pai, pelas ricas bênçãos que tem derramado sobre nós, pelo seu cuidado. Pai, nós te pedimos agora, Senhor, que tu nos conduza, Senhor, à adoração. A adoração para que ela possa, Senhor, romper, Senhor, as nossas paredes, romper essas paredes, os telhados e chegar até o teu trono de graça, Pai. E que nós possamos, Senhor, ser perdoados no sangue de Jesus Cristo. Que tudo que fizermos aqui seja para engrandecer o teu santo nome. Dirija-nos, Senhor, em cada momento desse culto. Abençoa-nos, Senhor, com a tua presença, Senhor, nesse lugar e também em cada coração. No nome de Jesus. Amém. Nós vamos ficar de pé para louvarmos ao nosso Deus, mas antes eu quero pedir a você que está nos assistindo, que você faça aquilo que nós sempre fazemos, né? Antes de começarmos aqui a louvar ao nosso Deus, nós fazemos aqui o compartilhar desse culto com os nossos amigos, com os parentes. Eu vou estar compartilhando agora. Dá uma paradinha, faz isso aí na sua casa, no seu trabalho, compartilhe, coloque aí no seu story, nos grupos do qual você pertence, para que outras pessoas possam estar também recebendo esse culto. Envie para um amigo, para um familiar, e assim você vai estar fazendo a sua evangelização através desse ato. Um pequeno ato, mas que pode ajudar a divulgar esse culto e outras pessoas entrarem e estar participando conosco. Nós vamos louvar ao nosso Deus com o primeiro cântico. Filho do Deus vivo. Vamos adorar ao nosso Deus com esse cântico.
Nós vamos estar nesse instante dando oportunidade àqueles irmãos que querem entregar seus dízimos, suas ofertas. Para você que está nos assistindo pela internet, também você pode fazer com aquilo que você propor em seu coração. Vai estar aparecendo para você o número da conta e o CNPJ da nossa igreja, e você pode ajudar com qualquer valor, se assim o desejar. Nós vamos passar o nosso momento de intercessão, e alguns nomes nos chegaram pela manhã, outros nomes foram citados, e nós estaremos orando por essas pessoas. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar uma palavra sobre a partida para a eternidade da nossa irmã Zaide. Essa semana ela foi para a glória do nosso Deus, e para aqueles irmãos que não conhecem a irmã Zaide, ela foi membro da nossa igreja durante muito tempo, e muitos irmãos não devem conhecê-la, né, porque ela estava em possibilidade de vir à igreja. Alguns irmãos iam lá, faziam visita, nós estivemos lá fazendo visita também. Uma senhora muito amável, sempre que recebia-nos ali na casa dela, ela nos tratava com muito carinho. Então ela vai deixar uma saudade muito grande em nossos corações. E durante a semana foi o sepultamento dela aqui no cemitério de Maricá. E também houve a partida do Milton, né? Ele também foi membro fundador dessa igreja, né? Pai do Rony, não é isso? Rony, pai do Rony, e ele partiu para a eternidade essa semana também. Esses dois casos, infelizmente, foi causado pela Covid-19, que ceifou essas duas pessoas. Então nós queremos dar uma palavra de carinho à família, né? De sentimentos para a família, porque é um momento muito difícil. Nós temos a convicção de que o Espírito Santo pode estar também nesse momento consolando os corações, e há de consolar o coração dos seus familiares e de todos aqueles que amam essas pessoas. Bom, nós temos a nossa coluna de oração, a nossa igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos assistem pela internet. Nós temos também o Alexandre Oliveira. Ele tem um apelido de Xandico. A esposa dele é amiga da nossa irmã Mariana, e ela trouxe o nome do Alexandre aqui para que nós orássemos. Ele também contraiu essa enfermidade. A sua esposa tem passado mal, tem tido pressão alta. O nome dela é Zaida, e o esposo Alexandre Oliveira. Vamos estar orando, que ele já foi para o hospital, já está internado, está precisando das nossas orações. Tem também a Fabiana, que é um nome trazido para nós, para que nós orássemos por ela também. Vai sofrer uma cirurgia na terça-feira. Vamos orar por ela. O irmão Carlinhos, da irmã Jô, está enfermo, precisamos também estar orando por eles. A Tassiana, Covid-19, que ela é tia da nossa irmã Ana. Ela estava em casa e estava passando muito mal, graças a Deus, foi internada, agora está recebendo o tratamento devido, e vamos estar orando por ela. O Gabriel, filho do pastor Ailton, que melhorou, foi para o quarto. A Vanessa Lima, vida espiritual. A Ana Júlia, que está com 9 meses de gravidez, está prestes a dar à luz. A Thaís Marques, amiga da nossa irmã Deise. A dona Edmeia, mãe da Edir. A irmã Joriza, ela é mãe da minha cunhada Beth. Ela precisou ser internada, estava respirando por oxigenação, mas agora teve que ser entubada mesmo. E pela idade, nós devemos acompanhar muito em oração, pedir em oração pela irmã Joriza, para que Deus tenha misericórdia e esteja curando. Deus pode todas as coisas. A Rosana Carrara, irmã do nosso irmão Wilton, a Benaia, porta de emprego. O André, que pede pela Adriana, sua esposa. O Anderson Silva, a dona Marlene. Os irmãos Deusi, Francisca, Antônio Miguel, Nazaré, Maria Elita, a Fátima, irmã da Cristina, o seu filho também, o Flavinho, a Thaísa,
Carlos Mendes, que está aqui com a gente, né? A gente fica feliz, muito feliz em ver o irmão aqui, graças a Deus pela recuperação do irmão. Irmão, milagre de Deus. Nós vamos, se Deus quiser, muito em breve, estar ouvindo o testemunho desse irmão, que olha, passou por uma dificuldade muito grande, tem enfrentado uma dificuldade muito grande, mas Deus tem cuidado dele e mostrado todo o seu poder na vida do nosso irmão Carlos. Deus abençoe, irmão, uma alegria muito grande ter o irmão aqui conosco. O irmão Isaías, os médicos, os enfermeiros, a cura para a Covid-19, bairro de São José, Maricá e autoridades. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, toma, Senhor, esses nomes em Tuas mãos. Pai, que Tu possa, Senhor, estar agindo, Senhor, em cada vida, Senhor, com o poder e a unção de Jesus Cristo, Pai. Para que o doente seja curado, para que aquele que está preso, Senhor, seja liberto, para aquele que está passando por alguma dificuldade, Senhor, Tu possas estar entrando com providência. Pai, esteja com os outros pedidos que foram feitos também. Senhor, toma cada um deles em Tuas mãos. Abençoa as famílias enlutadas, Senhor, do seu Milton, da irmã Zaide. Toma essas famílias e console os corações. No momento, Pai, em que o Espírito Santo de Deus, Ele está fazendo isso com muitas famílias, porque infelizmente nós estamos vivendo um momento tão triste, Pai, onde parentes e amigos estão sendo ceifados, vidas, Senhor, estão sendo recolhidas, Senhor, desse mundo. E, Senhor, que haja despertamento no seio da igreja, haja despertamento, Senhor, naquelas pessoas que ainda não entregaram o seu coração e a sua vida para Jesus, para que eles possam se atentar da necessidade, Senhor, que precisam em suas vidas de serem salvas por Jesus Cristo. Que haja, Senhor, um grande avivamento, Senhor, nesse tempo. Que a Tua igreja, Senhor, se desperte avivada para um novo tempo, Pai. E que esse tempo possa ser um tempo de vitórias para a Tua igreja, como ela sempre foi vitoriosa, ela possa permanecer vitoriosa e continuar vitoriosa até a sua vinda, Pai. Muito obrigado por tudo. Esteja, Senhor, com cada vida e cada coração, no nome de Jesus. Amém. Continuando a louvar ao nosso Deus, seu sangue, nós vamos estar louvando com esse cântico. Seu sangue
Amém. Podemos assentar, irmãos. Esse mês é o mês da família, mas hoje é um culto voltado para um momento especial da igreja. É um culto voltado para a ceia do Senhor e a reflexão que ela traz aos nossos corações. Nós estaremos lendo dois textos bíblicos. O primeiro está em Êxodo, capítulo 19, versículos de 5 a 8. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E agora nós vamos para a carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 9 a 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Senhor, mais uma vez te pedimos que tu estejas, Senhor, nos conduzindo na reflexão da tua palavra, usando o seu servo, Pai, e Senhor, que tu possas estar esvaziando o teu servo, enchendo com o teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Deus, ele sempre quis um relacionamento baseado em um compromisso. Ele nunca quis um relacionamento que fosse ocasional com o ser humano. Então ele sempre, quando ele procurou alguém, quando ele sempre se relacionou com alguém, e essa pessoa abriu seu coração para esse relacionamento, Deus, ele propôs uma aliança a todo aquele que o buscou. A gente pode ver isso lá com Noé. Quando Deus, ele procura a Noé, ele faz uma aliança com Noé, e a aliança, ela vira algo espetacular quando nós, depois de uma chuva, podemos visualizar essa aliança, que é o arco-íris. Essa aliança nasceu lá com Noé. Isso não existia antes do dilúvio. Deus criou, esse espetáculo da natureza para lembrar que Deus fez uma aliança com alguém, e esse alguém foi Noé. E ali ele prometeu que jamais iria destruir a humanidade da forma que ele destruiu. E assim foi por diante. Deus, ele, quando ele se relacionava com alguém, ele sempre buscava um compromisso com esses que buscavam um relacionamento com ele também. Não era um relacionamento esporádico, mas um relacionamento com responsabilidade. Então Deus ainda continua chamando pessoas para um relacionamento com responsabilidade. Nós não podemos seguir a Deus sem a responsabilidade que vem de uma aliança. Porque todo aquele que quer segui-lo precisa fazer uma aliança com ele, e ele faz também com essa pessoa. E logo no versículo 5 do livro de Êxodo, ele diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz. O que é ser diligente? Ser diligente é ter o cuidado de ouvir a voz de Deus.
Nós precisamos estar atentos ao que Ele quer nos falar. E quando nós ouvimos essa voz, devemos identificar. E a diligência também, ela tem o sentido de prontidão. Devemos estar prontos para ouvir a Deus. Então, quando Moisés, ele vai levar isso ao povo, essas palavras de Deus ao povo, o povo precisava ser diligente, ser rápido para aceitar aquilo que Deus estava falando para eles. A palavra de Deus, ela sempre teve essa propriedade de ir para que a pessoa não deixasse para depois, mas que fosse diligente, que fosse atento, que tivesse em prontidão, que aceitasse quando Deus assim o falasse com essa pessoa. E é assim até hoje, quando Deus fala com alguém, quando Deus está falando, nós precisamos estar atentos e prontos para ouvir e também rápidos para atender. Deus queria isso do seu povo e Ele quer isso num relacionamento com Ele, essa diligência. Nós, quando ouvimos a voz de Deus com prontidão, com rapidez, nós viramos algo para Deus que na palavra do hebraico, esse sereis a minha propriedade particular ou peculiar, melhor dizendo, essa palavra no hebraico, ela sugere algo precioso, algo de muito valor. Então, olha que algo maravilhoso que acontece com aquele que ouve a voz de Deus e atende a essa voz e abre o seu coração quando Ele fala. Nós nos tornamos especiais para Deus. Nós nos tornamos preciosos para Deus. Em um relacionamento no qual nós somos propriedade peculiar, Ele nos trata de forma diferente. Olha o que vai junto com essa aliança que Ele pede ao seu povo. Naquele momento Ele pediu uma aliança. Em Pedro também é a mesma aliança, só que depois, mais adiante, a gente vai ver como é que é essa aliança, né? Mas quando nós abraçamos, quando nós aceitamos essa aliança, olha como é que o relacionamento de Deus com esse ser humano que faz uma aliança, ele é especial. Nós somos olhados de uma forma especial, de uma forma preciosa para Deus. A própria Bíblia diz o seguinte, que preciosa é a morte dos santos, preciosa para Deus. Quando nós vamos para a eternidade, Deus, quando vai nos receber, Ele sabe que ali está vindo algo precioso para Ele. Olha só. E quando está se vivendo uma vida que numa aliança com Deus, essa vida é vista como também preciosa para Deus, peculiar para Deus, é diferente. Aquele que faz uma aliança com Deus tem um relacionamento diferente com Deus. Há duas condições de sermos especiais para Deus. Nós vemos isso na questão da ser diligentes de ouvir e guardar o meu conserto. Nós temos que guardar essa aliança. Guardar aonde? A aliança com Deus é algo externo? Não. A aliança com Deus não é algo que nós demonstramos através de um pingente. Mas eu vou carregar no meu peito a cruz de Cristo. Não é num objeto. Não é aí que nós guardamos a aliança com Deus. Quando nós fazemos uma aliança com Deus, nós guardamos ela no nosso coração. E é o lugar onde ninguém pode ter acesso a ele, a não ser que
nós deixemos que outras coisas roube essa aliança com Deus. Porque às vezes isso pode acontecer na vida de pessoas que um dia andaram nos caminhos do Senhor, mas que hoje não mostram nenhuma fidelidade, nenhum compromisso mais com Deus. Ele fez uma aliança com Deus, mas depois ele passou a viver completamente diferente daquilo que a aliança pede que nós vivamos, na presença de Deus, fazendo a sua vontade. Então nós temos que guardar essa aliança no nosso coração. Ninguém deixa um tesouro precioso à vista de todos, não é verdade? A gente guarda no lugar especial, até dentro de casa. Se nós temos alguma coisa de valor, nós temos lá uma caixinha de coisas preciosas, né? Se vende isso até nas lojas, uma caixinha de joias, onde as pessoas colocam ali aquelas joias mais valiosas, e a aliança com Deus, ela precisa ser colocada no nosso coração, guardada no nosso coração, para que ninguém possa roubar. Ela não pode ser olhada de uma maneira exterior, mas sim, ela só pode ser vista por Deus, e também tendo o cuidado de que essa aliança ela não seja partida, porque pessoas que já partiram uma aliança com Deus, por quê? Porque não cuidaram desse pacto, desse concerto. Nós precisamos estar cuidando sempre desse relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus deve ser algo cultivado, assim como o relacionamento como nós temos com as outras pessoas. Por exemplo, quando nós deixamos de ver um amigo durante muito tempo, como é que fica o nosso relacionamento com esse amigo? Nós não sabemos como ele está, nós não sabemos como a família dele está, nós não sabemos nem se ele está vivo quando nós deixamos partir esse relacionamento. Então nós precisamos estar sempre cuidando desse relacionamento com Deus, sempre nos aproximando cada vez mais dele e tendo cada vez mais intimidade com Deus, porque senão corre o risco de partir essa aliança com Deus. Em segundo lugar, na aliança com Deus, nós somos sacerdotes e santos. O versículo 6 diz o seguinte: e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. O povo concordou com isso. Nós seremos sacerdotes. Não seria dividido o povo em uma tribo no qual a linhagem sacerdotal viria da tribo de Levi, mas teve que ser feito dessa forma. A primeira intenção de Deus era que todos os participantes do povo de Israel, todos aqueles que fossem nascidos de Israel, todos os israelitas, eles fossem sacerdotes. Mas em um dado momento o povo pediu para Moisés: Moisés, nós não queremos ouvir Deus falar, fala com Ele por nós. E aí eles passaram esse privilégio a Moisés. O reino sacerdotal aqui é a ideia escatológica que está sendo dita em Pedro, no qual nós lemos aqui, que é o versículo 9, que diz assim: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Rompeu-se a questão do sacerdote. Infelizmente, em algumas religiões, as pessoas entendem que há um sacerdote para se chegar até Deus. Até no meio evangélico, há pessoas que acham que alguém pode fazer aquilo que ele não pode fazer na questão sacerdotal. A verdade é essa. Aquele irmão que acha que aquele outro irmão, ele tem a oração que chega ao trono da graça de Deus. Isso é certo? Está errado. Não tem um irmão que tem esse acesso exclusivo que ele tem. Ele não tem uma exclusividade especial
nessa questão. Ah, o pastor vai orar. O pastor também não é o sacerdote do crente. Nós temos, sim, um sumo sacerdote. E no livro de Hebreus diz que nós temos ele, que é quem? Jesus Cristo. E é através desse sumo sacerdote que nós chegamos ao trono de graça. A Bíblia nos ensina isso. Mas quem é o sacerdócio real? Aquele que fez uma aliança com Deus. É todo crente. O crente, ele tem essa responsabilidade, esse privilégio. O crente, ele não precisa pedir a outros que orem. Mas olha como é que é uma responsabilidade também. Por quê? Olha, quem é o sacerdote da sua casa? Pensa nisso. Quem é o sacerdote da sua casa? Quem é o sacerdote da casa do irmão Carlinhos? É você, Carlinhos? Não. É você e a irmã Terezinha. Vocês dois são os sacerdotes, que se fizeram uma aliança, os dois cuidam do lar. Não é exclusividade de um, é a exclusividade daquele que fez a aliança. Entendeu? Porque às vezes a gente coloca a responsabilidade sobre alguém. Não, aí é uma responsabilidade sacerdotal que é abraçada por todos nós, que nós recebemos através da aliança com Deus. Então os dois precisam exercer essa função sacerdotal. Então nós não podemos negligenciar isso dentro da nossa casa, nós não podemos negligenciar isso dentro do nosso trabalho. Quem está lá trabalhando é você. Há outras pessoas crentes nesse lugar, mas você é um sacerdote ali. Você tem a responsabilidade de levar aquelas pessoas até Deus em oração, cuidando espiritualmente da vida daquelas pessoas que ainda não abriram o seu coração, porque a função do sacerdote é essa: levar a adoração até Deus, levar o povo a Deus. E ser levado a Deus também, a realidade é essa, porque tem uma responsabilidade também consigo mesmo. Então quando nós, a irmã Rosane hoje pela manhã veio trazer o nome de alguém, né, irmã Rosane? Foi esse nome que a gente acrescentou. Aí logo depois que a gente conversou, eu falei: mas de noite você vem aqui para orar para essa pessoa? Claro, pastor, ela é sacerdote. Ela foi procurada como sacerdote dessa pessoa. Ela tem responsabilidade, né, irmã Rosane? Tem plena consciência disso. E ela vai exercer. Mas quantas vezes nós passamos essa responsabilidade para outras pessoas? Vamos abraçar e vamos viver esse privilégio sacerdotal, irmãos. Deus nos chamou, nos deu a aliança e nos deu essa função como povo de Deus. E no texto diz assim: e povo santo. Povo que? Separado para Deus. Povo que não vive nessa sociedade onde outras coisas influenciam a vida das pessoas. Somos influenciados por Deus, somos orientados por Deus. A autoridade de Deus está sobre nós, nenhuma outra autoridade está sobre nós. Nada pode nos alcançar, a não ser que seja permissão de Deus. Deus pode permitir alguma coisa na nossa vida, mas no âmbito santo, nós somos dele, nós somos separados dele. O inimigo não tem nenhuma autoridade sobre o povo santo, porque ele é propriedade peculiar de Deus, separado para ele, não para o profano, mas para as coisas espirituais e para as coisas que são de Deus. Na aliança nós podemos contar sempre com Deus. Em Deuteronômios capítulo 4, versículos de 30 a 31, vou até esperar um pouquinho para ver se a irmã
Edir coloca esse texto, Deuteronômios 4, de 30 a 31. Na tradução linguagem de hoje, se a irmã puder colocar. Isso aí. Diz assim o texto: e no futuro, quando estiverem em dificuldades, e tudo isso acontecer, então se vocês voltarem para o Senhor nosso Deus e obedecerem os seus mandamentos, Ele não os abandonará. Ele é Deus misericordioso e não os destruirá. Nem acontecerá, nem esquecerá da aliança que fez com os nossos antepassados e que jurou cumprir. Olha, numa aliança com Deus, nós podemos vir a esquecer essa aliança, como a gente falou, se não tivermos o cuidado, mas Ele nunca se esquece. Enquanto nós não rompermos a aliança com Ele, Ele nunca se esquece. E ela colocou um texto ali na angústia, logo o primeiro texto, numa outra tradução, né, que diz: e no futuro, quando estiverem em angústia. Olha, nesse momento de angústia no qual a humanidade passa, o Senhor fez uma aliança com a gente e está cuidando de nós. Podemos ficar esperançosos nisso, de que Ele jamais estará nos abandonando em momentos difíceis, em momento algum. Ele vai estar sempre conosco, porque Ele cumpre com a sua aliança. Ele promete e cumpre. Ele jamais abandona uma aliança. Nós é que abandonamos a aliança com Ele. E em último lugar, a aliança com Deus hoje é superior e melhor. Tudo aquilo que está sendo dito aqui está sendo dito ao povo de Israel, mas que vem até nós. Mas Deus fez uma nova aliança, uma aliança ainda maior e mais completa. E em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25, diz assim: semelhantemente também, depois de cear, o que nós vamos fazer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, ou é a nova aliança no meu sangue, ou o novo pacto no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. É superior porque o novo pacto, a nova aliança, está no sangue de Jesus. E o sangue de Jesus é a única aliança que pode perdoar os pecados, que pode nos fazer puros diante de Deus, que pode nos tornar justos diante de Deus, porque se não tivermos sobre nós o sangue de Jesus Cristo, o sangue da nova aliança, nós não vamos conseguir as bênçãos que Deus tem reservada para a nossa vida nessa nova aliança. As bênçãos que rompem as fronteiras desse mundo e nos alcançam na eternidade. Porque ela é superior, porque ela faz isso. A aliança antiga, ela se cumpria aqui na terra, mas ela também chegava até aos céus através da fé na lei. E Paulo, ele fala isso quarta-feira, nós estávamos falando sobre isso. Paulo, ele acreditava na lei, ele seguia a lei, e ele era uma pessoa que tinha um compromisso com Deus. Mas até o momento em que ele reconheceu que aquilo que iria realmente salvá-lo é a graça de Jesus Cristo. E aí ele coloca a lei toda de lado, aquilo tudo que ele aprende, e ele diz: para mim tudo isso é perda, para que eu ganhasse em Jesus Cristo. E aí ele torna-se ali um participante da aliança feita no sangue de Jesus Cristo. Nós não conseguimos
qualquer aliança com Deus. Eu quero fazer uma aliança com Deus, eu quero ajudar os pobres. Não é assim que nós fazemos uma aliança com Deus. Eu quero fazer uma aliança com Deus sendo uma pessoa justa. Eu estava conversando agora há pouco com um irmão e falando, nós, quando queremos fazer alguma coisa certa, nós fazemos errado. O próprio Paulo falou, aquilo que eu quero fazer, isso eu não consigo, e aquilo que eu não quero, isso eu faço. Ele estava falando que a sua condição como ser humano é tão limitada, que a tendência do ser humano é limitação mesmo. Às vezes é fazer a coisa errada mais do que a certa. As pessoas vão mais atrás daquilo que é errado do que o certo. Você pode ver que uma criança, desde pequeno, você fala várias palavras, fala um palavrão para aquela criança, ela vai gravar aquele palavrão na mesma hora. E depois, para você tirar aquele palavrão do vocabulário daquela criança, você não consegue, porque aquela criança vai estar repetindo aquele palavrão, mesmo sem conhecer o que significa aquilo, mas vai gravar na sua mente. O ser humano tem essa peculiaridade. Mas Paulo, ele reconhece que para ele chegar a uma aliança com Deus, só em Jesus Cristo. Então talvez você se ache já participante de uma aliança com Deus. A sua aliança, ela só pode ser concretizada em Jesus Cristo, no sangue de Jesus Cristo. Aceitando a Cristo como Salvador, entendendo a cruz de Cristo. Quando Jesus Cristo morre lá na cruz, você olha para a cruz e diz: Ele morreu por mim. Se aquele sangue não fosse derramado ali na cruz, eu não conseguiria a salvação. Ele morreu por mim. Então eu creio que Jesus Cristo morreu em meu lugar, e assim Ele me salvou. E aí começa uma nova aliança que rompe as fronteiras da vida nesse mundo, para ir para a eternidade. E em Hebreus capítulo 8, versículo 6, ele fala de melhor pacto e melhor promessas. Ele diz assim: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor pacto, o qual está firmado sob melhores promessas. O pacto feito lá no Êxodo, ele é inferior ao pacto feito em Jesus Cristo. Onde nós passamos a fazer um pacto com Cristo, na aliança no sangue de Jesus Cristo, as promessas são melhores, as coisas são melhores. Nós vivemos a graça de Deus, que é muito maior do que qualquer coisa que alguém pode ter vivido antes de Cristo. Por mais que eles buscassem na lei, por mais que eles buscassem na obediência, por mais que eles buscassem sendo o povo de Deus, escolhido de Deus, em Jesus Cristo, a nossa aliança vai ser melhor. E olha, eu falo com toda a firmeza, em Jesus Cristo a nossa vida é melhor. Em Jesus Cristo a nossa família é melhor. Nós estamos no mês da família. Quer uma família melhor? Coloca a sua família em Jesus Cristo. Quer ter uma vida melhor? Coloca a sua vida em Jesus Cristo. Quer ter esperanças melhores? Coloca a sua esperança em Jesus Cristo. Quer ter projetos melhores? Coloca os seus projetos em Jesus Cristo. Eles serão muito maiores e muito melhores do que aquilo que nós vivemos sem uma aliança com Deus. Que você possa, nesse momento, entender que nós precisamos entrar nessa aliança com Deus, porque sem uma aliança com Deus, estamos sem Deus nesse mundo. Você quer viver sem Deus nesse mundo? Acredito que não. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz isso: antes
vocês viviam nesse mundo, fora dos pactos, fora das alianças, mas agora vocês firmaram um pacto e agora vós sois povo de Deus. Em Jesus Cristo somos povo de Deus, nação santa, nação de sacerdotes, nação que tem uma aliança com Deus, nação que é preciosa aos olhos de Deus. Nós vamos estar nesse instante ouvindo o nosso irmão Jonatas. Ele estará louvando a Deus com um cântico, e logo após nós estaremos realizando a ceia do Senhor.
Nós vamos passar um momento da ceia do Senhor, convidar o Celebrai para estar aqui à frente. Nós vamos estar louvando ao nosso Deus, convidar os diáconos de nossa igreja para estar aqui conosco. Nós não estamos servindo a ceia da maneira em que sempre servimos, com os diáconos, levando os elementos às mãos dos irmãos da nossa igreja, porque nós tivemos que nos adaptar a essa realidade. Então, os elementos da ceia já foram entregues, já estão distribuídos aqui. Eu não recebi ainda não. Já estão distribuídos com os irmãos. Então, eu gostaria de convidar os diáconos aqui à frente, para que nós estivéssemos juntos aqui nesse momento, pelo menos lado a lado, né, para estarmos aqui em espírito de oração, representando a administração, a igreja. Esses diáconos, eles estariam ministrando a ceia do Senhor, estariam orando também. Nós temos poucos microfones, então não é recomendado nem a gente estar trocando microfones. Então, mas eles estando aqui na frente, eles estão aqui representando a igreja e esse momento de ministração. Gostaria que eles chegassem até um pouco mais aqui para frente da caixinha aqui, ficassem mais perto de mim. Quanto mais perto de mim eu vou ficar feliz. Aqui tá bom. Nós vamos estar nesse instante lendo o texto bíblico, ou melhor, nós vamos louvar ao nosso Deus com o cântico de número 92 do nosso cantor cristão. Substituição. Ele nos substituiu na cruz do Calvário, morrendo ali, que Ele morreu pelos nossos pecados. O pecado, ele nos traz a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E Jesus Cristo, Ele morreu em nosso lugar, para que Ele tomasse o nosso lugar, que estava reservado a nós pelos nossos pecados. Vamos estar louvando a Deus com esse hino congregacional. Morri na cruz por ti, morri pra te livrar, meu sangue sim verti e posso te salvar. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Aqui vivi por ti, com muito de sabor. Sim, tudo fiz aqui pra ser teu Salvador. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui, que tu irás gozar. Morri, morri na cruz por ti,
que fazes tu por mim. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Eu trouxe salvação dos altos céus, favor. É livre o meu perdão, sincero o meu amor. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículos de 23 a 28, na Almeida Revista Corrigida, diz o texto: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Comamos o pão e bebamos o cálice. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque recebemos, Senhor, aquilo de mais precioso, Pai, que o Senhor tinha guardado para nós, que é o seu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por ter nos dado, Senhor, para que nele nós conseguíssemos uma aliança contigo, Pai. Muito obrigado, Pai, porque assim como o Senhor nos torna precioso com a sua aliança, precioso também, Pai, entendemos que Jesus Cristo é para nós. Pai, que todos aqueles que estão nessa noite aqui possam entender isso. Aqueles, Senhor, que estão nos assistindo pela internet possam entender isso. E aquele que ainda não abriu o seu coração para a aliança que está em Jesus Cristo, possam fazê-lo nesse momento, entregando o seu coração e a sua vida para Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que participamos nesse culto, Pai, pelos hinos cantados, pelas orações, pela adoração, pela Tua palavra lida. Senhor, que nós possamos levar durante essa semana, Senhor, tudo aquilo que recebemos do Senhor durante esses cultos, Senhor, tanto pela manhã quanto à noite, e que ainda recebamos muito mais de Ti durante todos os momentos dessa semana. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Nós vamos estar nesse instante, obrigado meus irmãos por estarem aqui com a gente.
Nós vamos estar louvando ao nosso Deus. Vamos ficar de pé. Nós vamos encerrar cantando umas 2 louvores para o nosso Deus. E esse cântico é Nada Além do Sangue. Nada além do sangue de Jesus Cristo. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
eu vou estar impetrando a bênção apostólica. Logo após, os irmãos estarão louvando a Deus mais uma vez conosco. Vou mais uma vez pedir desculpa aos irmãos de não poder estar à porta, porque nós só temos uma passagem, para não fazermos nenhuma aglomeração, que não é recomendável. Mas desejamos a todos uma semana abençoada na presença do nosso Deus. Amém, irmãos? Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o Espírito Santo esteja com todos nós, esteja com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Nós vamos estar adorando a Deus com Tu és bom. As palmas. Senhor, Tu és bom, Tua